o Brasil não pode depender de um ou outro nome, o Brasil tem que depender de instituições fortes. Notícia que acaba de chegar para nós. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deve ser denunciado na ONU em ação representada por entidades brasileiras, devido ao salto de 94% nas mortes por ações policiais no início de 2024, impulsionado pela Operação Verão, que registrou 39 óbitos até o momento. A denúncia critica a violência policial, especialmente contra negros e pobres, e a falta de uso de câmeras corporais. E agora há pouco, quando questionado sobre isso, Tarcísio foi enfático, abre aspas, tem uma turma de policiais, profissional pra caramba, que está dando o máximo, que está dando a vida para proteger, que está se expondo ao risco para proteger você. Sinceramente, nós temos muita tranquilidade com relação ao que está sendo feito. O pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que o parta, que eu não estou nem aí. Meu querido Acácio Miranda, me parece que mais uma ação, mais uma pataquada ideológica de esquerdopatas, né? Essa questão, primeiro você tem que analisar em que circunstâncias ocorreram essas mortes. Então, nessa denúncia que será encaminhada à ONU, ela tem laudos de exame necroscópico demonstrando perfurações, ferimentos pérfuro-contusos pelas costas das vítimas ou em características típicas de execução. Tem prova testemunhal de que foram executados, porque, é claro, se você vai entrar num reduto dominado pelo crime organizado, você tem duas alternativas. Não entre. Para que ter dor de cabeça? Deixa o tráfico comandar por ali. O tráfico mata suas vítimas no micro-ondas, né? Com micro-ondas, né? Coloca o pneu em cima do outro, a vítima lá e queima, e as queima completamente. Deixa o tráfico dominar, ganhar dinheiro, comprar armas do contrabando. Não vamos mexer com ele. Ele está dominando a região. Deixa ele massacrar aquela população. 90% da população honesta que tem que morar ali em meio a esse domínio desses traficantes perigosos. Ou você tem uma outra opção. Eu vou tentar quebrar essa cadeia de eventos e vou entrar no local. Bom, se você entrar no local sem avisar, você vai ser recebido a bala. A bala. Então, ou você não entra, faz acordo com o tráfico e deixa a coisa rolar até virar um Rio de Janeiro, ou você entra, porque também o litoral paulista está igual ao Rio de Janeiro, não tá nem melhor nem pior. Então, ou você entra nessa região e é recebido a bala, e aí você reage. Vamos lembrar que o crime organizado chegou no Guarujá a tal ponto que tem snipers atirando em policiais que estão ali trabalhando honestamente. São pessoas... Quem que são os policiais militares? Eles são selecionados da população brasileira. E normalmente de pessoas que vêm de condições financeiras menos favorecidas. Eu fiz uma pesquisa uma vez sobre o concurso da Polícia Militar, é 1% que é selecionado. Então o policial está preparado, o Estado investe nele, ele vive muitas vezes próximos a esses locais perigosos, porque ele não tem dinheiro para morar no local protegido, e ele é morto. E agora vem esse tipo de... Eu quero ver se essa representação for uma representação sem provas, sem evidências. O governador devia processar os autores dessa politicagem barata. Nós estamos falando de segurança pública, de proteger a vida das pessoas. Tudo para essa gente que quer um palanque político, sobe no caixote para fazer discussão ideológica. A ONU, no final das contas, Capeza, acabou virando uma instância recursal no nosso país, né? Não é o primeiro e muito provavelmente não será a última notícia onde alguém, seja lá por qual razão, fez uma denúncia à ONU em virtude da atuação dos nossos políticos. Eu poderia aqui lembrar 5, 6 casos nos últimos anos onde tais circunstâncias aconteceram. E eu acho que o pior de tudo isso, a face mais nefasta dessas denúncias, você bem disse, uma denúncia desmotivada à ONU, ela acaba atentando contra o Brasil como um todo. Isso não fica ruim para a imagem do político que é denunciado, isso fica ruim para a imagem do nosso país, porque lá fora as pessoas têm a impressão que a gente sai atirando a esmo e como se o mundo fosse uma grande confusão. Em segundo lugar,
nós temos o nosso próprio judiciário, que é plenamente capaz de apurar tais circunstâncias, e você fez uma carreira no Ministério Público. Nós falávamos há pouco da nomeação de 3 novas desembargadoras no Tribunal de Justiça. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo é referência em termos de retidão, em termos de atuação. Tivesse efetivamente qualquer excesso nessas ações, tivesse efetivamente qualquer erro nessas ações, o Ministério Público e o Poder Judiciário paulista seriam os primeiros a atuar. Gostemos ou não da operação, fato é que no contexto que se tem e com as informações que se tem, ela está amparada na legislação. O grande problema da nossa segurança pública, ou um dos grandes problemas da nossa segurança pública, é o fato dela ter sido tratada e estar sendo tratada sobre um prisma ideológico. Violência não tem lado e a solução também não deveria ter lado. Exatamente. Esse clima de palanque, de diretório acadêmico, quando se trata de vida das pessoas, segurança pública, o crime doloso contra a vida, mesmo praticado por policial militar, não vai para a justiça militar. Aqui o Estado de São Paulo é muito rigorosa, mas vai para o tribunal do júri. Ele é julgado no tribunal do júri. É feita uma investigação pela Polícia Civil. Existe fiscalização sobre o que acontece. Agora, nós temos que ficar, então, paralisados, deixar o crime organizado tomar conta de vez de todos esses redutos, porque ele já está na alta sociedade. O crime organizado está nas mansões dos bairros nobres, nas coberturas dos apartamentos, nos donos de boates que fazem a distribuição desta droga, mas, sobretudo, ele começa ali. O ponto de distribuição do crime organizado é nos redutos em que a polícia não pode alcançá-lo. E aí vamos com o seguinte, Guarujá, a droga vem pela Bolívia, passa pelas nossas estradas, chega ao Guarujá, de lá ela é embarcada de vários modos no Porto de Santos, em navios, e levado para fora para exportação. Isso dá muito dinheiro. Você lembra aquele escândalo que tinha das meninas que trocaram as malas, das meninas que vieram para a Alemanha? Alemanha, sim. Você sabe o que acontece ali? Cada mala trocada, o crime organizado paga R$40 mil. E os entregadores que fazem o transporte da mala da esteira, onde ela é despachada, até o avião, são meninos que moram ali naquela região, no mesmo local, ao alcance do crime organizado. E tem pontos cegos no aeroporto que você não vê onde essa mala está sendo transportada. É lá que é feita a troca. Então, ele está dominando. Agora, vamos falar dos policiais que abusaram? Por que não fala dos policiais britânicos que encheram a cabeça do Jean Charles de tiros? O menino estava com uma mochila dentro do metrô, entrou lá, Scotland Yard, ou o MI6, dando tiro na cabeça e executando. Então, nós temos que parar. O que me irrita é trazer critério ideológico, político, para a discussão que é técnica. Segurança é assunto técnico, é sério. Perfeito, é isso mesmo. A discussão está politizada, está polarizada, e aí ou você é totalmente contra ou você é totalmente a favor daquela operação. Então, se há excessos, ninguém está discutindo, vamos investigar, vamos entender o que está acontecendo, como é que você evita esses excessos, voltar à discussão das câmeras, se é bom, se não é, uma discussão técnica. Em vez disso, fica essa discussão de, não, tem que fazer porque senão o crime vai dominar, ou não, é um bando de assassino de gente do bem, e a discussão sai de onde ela deveria estar. Lembrando que o crime organizado não está só nas mansões dos Jardins, Capês, ela está nas câmaras, ela está no poder legislativo, então eles estão chegando na política, no Guarujá, está inclusive na administração, não vou citar nomes, mas nós sabemos o que aconteceu por lá. E finalmente, para falar da ONU, a ONU levou 5 meses para reconhecer que houve agressão sexual e violência contra as mulheres em Israel. 5 meses, foi reconhecido agora esta semana. Então, assim, a ONU não é certamente a jurisdição adequada para resolver esse tipo de problema. Realmente, a ONU é um local para discussões longas, intermináveis, regadas a chá e bolacha. Está dominada por uma ideologia, infelizmente, esquerdopata. Mas eu quero, já que eu estou falando nesse ponto, eu gostaria de ouvir o João Pacífico, que não me parece ficará pacífico diante do meu raciocínio. Por favor, João.
Segurança pública é um grande problema. A esquerda é muito atacada por conta da segurança pública. Eu, apesar de ter uma ideologia de esquerda, eu concordo que tem que ser apurado. Assim, primeira coisa, acho que não vejo problema em ser apurado tudo o que está acontecendo, inclusive uma eventual ação policial. Mas eu concordo completamente com vocês que isso não é uma discussão ideológica. A violência ela é inaceitável e é uma discussão técnica por pessoas que conheçam do assunto. Independente se é de esquerda ou direita, gente, tem que ver como a gente reduz a violência na cidade, no estado, no país. E no Brasil hoje, o índice de violência, a gente começou falando sobre feminicídio e agora mostrando que, assim, está em todo lugar. Temos que coibir isso de forma técnica e olhar no longo prazo. Independente se é o Tarcísio ou se é o Haddad, o governador de São Paulo, a gente tem que fazer um plano de mais longo prazo, eu acredito, de olhar com um olhar técnico. Muito bem, João. Minha querida Ana Beatriz Rich, nos Estados Unidos, em 1997, começou aquele plano Tolerância Zero, Operação Tolerância Zero. As questões culturais são um pouco diferentes, você não pode falar em tolerância zero aqui no Brasil para crimes de menor potencial ofensivo, é uma questão técnica. Mas a linha central dela era que você deve ocupar, o Estado deve ocupar áreas degradadas ou socialmente vulneráveis, restabelecer condições adequadas naquela região e entregar à população mantendo vigilância, né? Tentou-se fazer isso no Rio de Janeiro, nos morros, não deu certo porque as ações não podem ser só para a imprensa filmar, elas têm que ser contínuas, tem que haver uma continuidade. É a teoria da janela quebrada, do William Brereton. Você põe um carro num local, ninguém vai mexer. Agora, quebra uma janela dele para você ver, ele é depenado integralmente. Então, aquilo cria uma espécie de mimetismo. Todo mundo quer copiar o que está vendo. Como você vê essa questão da segurança pública e no momento que o governador Tarcísio corajosamente começa a fazer algo que era feito timidamente antes e agora está sendo feito de maneira um pouco mais arrojada, começa a sofrer esse tipo de ataque político. Então, no Brasil, é melhor não fazer, é melhor criar só narrativas e deixar a questão rolar, porque o que importa é a imagem, não a realidade? Não, eu acho que assim, a gente pode ter diversas críticas à forma como essas atuações têm sido feitas. Eu não gosto de matança, seja ela de bandidos, muito menos de gente inocente. Então, assim, é óbvio que é uma situação que chama a atenção pela quantidade de pessoas morrendo em circunstâncias não sabidas. Acho que a gente pode colocar dessa forma para não acusar ninguém de nada. Mas a Mônica, ela tocou no ponto para mim que é fundamental. Nós chegamos numa situação social em que a discussão se limita a 8 ou 80. E isto, no Brasil, nunca vai funcionar, porque temos uma sociedade que é muito imperfeita. Então, vamos lá. Pensa, se coloca no lugar também deste policial. Este policial não sabe o que ele vai encontrar quando ele começa uma missão, uma incursão como essas. Ele sabe que os bandidos conhecem aquela região com profundidade, eles sabem que eles são altamente armados. Então, este policial já vai com uma cabeça de que é o menor sinal, ele vai ter que atirar para tudo quanto é lado, porque ele também quer se proteger. E aí a gente entra numa questão que eu sempre falo e que é fundamental, que é a valorização deste policial, seja na perspectiva salarial, seja na perspectiva de dar apoio psicológico para esse policial, mas também dar um treinamento adequado para que ele faça a presença em operações como essa, sem a necessidade de sair atirando para todo mundo. E no fim do dia, gente, eu sei que muitas pessoas falam que bandido bom é bandido morto, mas eles têm uma pena a cumprir. A sociedade, ela é feita dessa forma. A sociedade tem leis, tem regras. Não é sair matando todo mundo. E isso não melhorou em nada a nossa sensação de segurança. Então, não tem como falar que está funcionando, porque ninguém aqui se sente mais seguro porque morreram 30 ou 300 pessoas na Baixada Santista. Sim, isso é verdade. Agora, alguma coisa precisa começar a ser feita. Mas outra coisa que tem que ser feita, desculpa, é a questão de desigualdade gigantesca que a gente tem no Brasil. Obviamente, eu acho que todo criminoso tem que ser punido conforme a lei. Mas hoje tem muitas crianças e jovens que não têm perspectiva nenhuma de vida e a única coisa que eles veem é o tráfico para ganhar dinheiro. Isso está errado, gente. Não estou passando pano para ninguém.
mas a gente tem que olhar para as pessoas em alta vulnerabilidade, porque acaba sendo o caminho mais fácil de vida para elas. Então não adianta só a gente vai lá e prende todo mundo se a gente não melhora a vida ou não traz uma perspectiva de vida para essas pessoas mais vulneráveis e mais pobres. Prevenção, né? Oi? Não. Prevenção. Prevenção, exatamente, que é aí que vem a prevenção. Sim, eu concordo plenamente com você, Pacífico, concordo com a Ana Beatriz Richter, não tenho nada a dizer contra isso. A questão é que são problemas sociais profundos, de difícil solução. Nós temos estados hoje com os orçamentos aqui na corda do pescoço. Triangular. São Paulo, por exemplo, que é o único estado da federação que ainda não faliu, ele está com seu nível de prudencial de entrar nas despesas de pessoal já próximo do limite. Isso significa que nós temos hoje menos policiais militares do que tínhamos em 1992. E temos uma receita, uma despesa com pessoal para a polícia muito maior do que tínhamos em 92, porque tem o pessoal que é reformado, tem as pensionistas, tem o pessoal que entra, sai, depois tem que fazer outra seleção com grandes investimentos. Então você tem uma asfixia do poder público em termos de orçamento para fazer esse enfrentamento. Segundo, a questão social, que é difícil, no Brasil é um drama isso, o abismo social que existe. Quanto menor for esse abismo social, menor a sensação de injustiça social, menor a violência. O crime organizado começou já há muitos anos, estamos no início dos anos 80. Acontece que se diz o seguinte, nós estamos discutindo especificamente esta ação em que o Estado tenta ingressar numa área dominada pelo crime organizado, que é um Estado paralelo, e se ele não fizer isso, a situação permanece a mesma. Ele entra, não vai 39 pessoas que morreram, não vão diminuir a questão da sensação de insegurança. E não deveria ter morrido nenhuma. Cada vida que se perde é algo que jamais se recupera. Porém, a polícia tem que agir e, ao ser alvejada, ela tem o direito de reagir. O Estado de São Paulo, como no Brasil, nós temos Ministério Público, temos uma Polícia Civil, que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil é elogiado no mundo inteiro. Nós temos uma imprensa livre e independente que faz a vigilância. Você tem uma oposição. Você tem os laudos de exame necroscópico, que é da Polícia Científica, que não faz parte da Polícia Civil nem da Polícia Militar. Então, existem formas de você apurar se está havendo abuso ou não. Eu, particularmente, sou a favor da câmera de vigilância aqui, até como proteção do policial. Eu sou a favor das câmeras na farda. Eu sei que a questão é polêmica, mas nós não podemos tomar a postura de dizer que é errado fazer o enfrentamento sem analisar de que maneira foi feita. Eu quero ver esses laudos necroscópicos. Eu quero ver os inquéritos que estão sendo apurados antes de tomar qualquer tipo de opinião. Não, no meu modo de ver, operacionalmente, está de parabéns o governador Tarcísio por essa operação. Mas é minha opinião, eu não quero dar a última palavra aqui. Por favor, eu tenho uma opinião, mas eu queria que você falasse, Monique. Mais do que dar opinião, o que eu quero trazer é um outro olhar. Nós temos a mania de dizer que a segurança pública é um grande problema no Brasil. E eu recuso essa afirmação, porque eu considero que a segurança pública é sintoma, ela é consequência. A falta de segurança não é o problema. E aí o paciente está com câncer, e nós estamos comemorando aí a remissão de uma pessoa muito querida. A pessoa está com câncer e está com aquela febre altíssima, nós estamos tratando a febre e achando que estamos resolvendo a doença e não estamos. Então temos que fazer uma abordagem diferente, olhar quais são as doenças, como é que nós vamos resolver os problemas, saúde, educação, corrupção na política. Esses são os problemas que geram essa situação de absoluta falta de segurança. Tem que tratar essa febre? Claro que tem que tratar, porque senão mata o paciente. Mas se não tratar a doença que está causando esse problema, nós não vamos mudar a vida de quem está precisando realmente de um Estado mais presente. Muito bem. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então vamos mudar. Concordo com a Mônica. Acompanhe o relator. Também. Muito bem.